Então, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Bora só observar agora quem vai entrar e ver se tá a imagem e também o som está bom, né? Se você puder compartilhar esse vídeo, essa live salva no IGTV, que agora eles estão fazendo isso, né? Isso é bom, né? Deixar nossa live lá, tá certo? Vocês que vão entrar aí, vocês que vão assistir na íntegra, a nossa convidada de hoje acaba de entrar, muita gente entrando. Sejam todos bem-vindos, certo? Eu sou Elvis, mais conhecido como Elvis do Bugio, como você está vendo aí no Instagram, certo? E eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, transplantado. Recebi um transplante da minha mãe. Hoje nós iremos falar sobre transplante, gente. Né? Eu sou transplantado e a nossa convidada de hoje para o nosso bate-papo também é recém-transplantada, que é a Dri, a tão famosa e conhecida Dri do pulmão, né? O pulmão da Dri chegou. Tem o Instagram dela também aí. Vai ser, ó, uma conversa muito boa, tá certo? Vou chamar você aqui, Dri. Certo? Vamos lá, deixa eu chamar logo ela. Chama a Dri, convidando a, por favor. Dri, que é do Paraná, mas está morando agora, por enquanto, né, Dri? Por causa da questão do transplante de São Paulo. E tô feliz, gente, tô feliz. Muita gente entrando, muita gente entrando. Pode interagir conosco, pode perguntar. Dri, E aí, tudo eu vou fazer bem? uma. Tudo bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está nos assistindo. Pessoal, você que está nos assistindo, está conseguindo nos ver, está conseguindo nos ouvir? Dê um sinalzinho aí, por favor. Valeu, meu amigo. Você também é 10, cara. Milico aí, show, meu brother. Vamos lá. Deixa o pessoal sinalizar aí pra gente, Dri. Pronto. Já E essa sinalizaram. camiseta linda aí? Então, ó, gente, para começar bem, ó, essa camisa aqui foi um presente dessa pessoinha aí do outro lado que me deu em uma visita, certo? Foi minha única visita, na verdade, né, até então. E naquele momento ela Mas ainda vão não ter estava mais. transportada. Ó, eu digo sim para a doação de órgão. Ela me deu essa camisa, gente. Olha que coisa mais linda. Obrigado. Em sua homenagem, eu estou aqui. Hoje com essa Obrigada, camisa. Você é amigo. top. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. E eu vou começar já o bate-papo Imagina. como se fosse uma entrevista, tá certo, Dri? Vamos lá. Você está conseguindo me ver direitinho, não tá? E ouvir? Eu tô vendo certinho, aham. Pronto. Dri, Só um pouquinho. é, se você puder, né, por gentileza, se apresente para as pessoas que não te conhecem ainda e começa contando um pouco da sua história em relação a por que você, né, precisou de um transplante. Vamos por partes, tá certo? Se Vamos. apresente e conta Aham. um pouco da sua história para a gente. Então, galerinha, bem-vindos. Tô muito feliz de participar da live do Elvis. Se a voz falhar um pouquinho, não liguem, porque eu fiquei com uma sequela por conta da cirurgia e às vezes a voz falha. Eu sou a Adriele, tenho 34 anos e aos 30 anos eu descobri a hipertensão arterial pulmonar, uma doença genética que acomete o pulmão, causando um estreitamento nas artérias pulmonares. E eu, desde então, iniciei o tratamento e só foi piorando, piorando. A doença era bem progressiva e, infelizmente, o prognóstico era para transplante. E eu fiquei 2 anos e 6 meses em lista de transplante. E graças a Deus, no dia 5 de 12 de 2019, o meu sim chegou. Uma família disse sim para minha vida. E eu consegui o meu pulmão tão sonhado e tão esperado. Ô, Dri, É basicamente.
Isso, essa sou eu. Rodrigo, Diga, amigo. a sua história assim, ela é uma história muito, muito, não estou desfazendo aqui da história das pessoas que nós encontramos na vida, mas é, você é uma incentivadora muito grande em relação a questão da doação de órgão, você sempre, mesmo impossibilitada, muitas das vezes em uma cadeira de roda, muitas das vezes com todo o protocolo para poder sair de casa, porque, gente, é importante salientar isso. A vida dela antes do transplante para sair de casa, rapaz, era um negócio, tipo assim, era todo um processo, né? E ela Quase mesmo assim tinha força. impossível. Quase impossível. Você comentou sobre a questão do início, né? A gente está falando aqui do início, né? Que você não tinha ainda o transplante. E como foi para você descobrir, né? Você contou um pouco ali da história e tal. Foi assim, eu fui acarretada por uma doença X, né? Que poucas pessoas conhecem. E aí eu queria que você desse só um pouquinho de ênfase a isso, né? Como foi para você Aham. descobrir que você tinha essa doença? E fale só um pouquinho sobre essa doença, por favor. Então, foi em abril de 2016. Eu tive uma sequência de infecção de garganta, tosse. Aí eu acabei procurando médico e, assim, por eu já ter casos na minha família de hipertensão arterial pulmonar, eu fazia acompanhamento anual de. Eu fazia o eco, todo ano eu fazia um eco. E fazia 9 meses que eu tinha feito o eco. E não tinha dado nada, tava tudo normal, teoricamente, né? Aí eu tive essa sequência de inflamação, de garganta, essas coisas, e aí depois disso eu fui procurar o médico pneumologista e pedi um ecocardiograma. E ele falou assim: ah, mas não precisa. O seu caso é uma bronquite asma, asmática, né? Aí me deu antibiótico, uns xaropes, mas assim, eu continuei pedindo, né? Eu falei, não, mas eu quero fazer o eco. Aí eu expliquei o motivo, né? Porque minha irmã teve hipertensão arterial pulmonar e a minha prima irmã também teve a mesma doença. E a equipe que acompanhava elas disse que a gente poderia desenvolver da família, né, os irmãos, e então seria necessário que acompanhasse fazendo eco anual. Aí eu fazia, todo ano eu fazia. Aí eu fiz o eco e deu hipertensão arterial pulmonar. Meu chão caiu totalmente, né? Eu não sabia o que pensar, foi muito difícil para mim, porque eu vivi 2 vezes isso. E, infelizmente, a minha irmã faleceu com 8 meses de diagnóstico, e a minha prima irmã, que os nossos pais são irmãos, e a gente tem praticamente o mesmo sangue, ela também faleceu com 2 anos e pouquinho de tratamento também. Foi bem difícil pra gente, a família ficou totalmente isolada, né? Porque era uma história se repetindo novamente, né? E aí foi muito difícil no início, eu não sabia o que pensar, o que imaginar, mas eu tive muita fé e eu tive força, assim, da minha família, totalmente. Minha família me apoiou muito, meu esposo, minha família inteira. Nossa, foi muito bom, assim, pra mim e foi, tipo, o que me motivou pra continuar, né? Graças a Deus. E Deus também me manteve de pé todos esses dias, esses anos que eu tive que enfrentar. Mas eu passei, olha aí, eu tô aqui, graças a Deus. É valente isso, amigo. Rodri, É, eu estou sim. pontuando aqui algumas coisas que, assim, eu conheço a sua história, né? Eu tive o privilégio, eu falo que conhecer a sua história, participar da sua vida é um privilégio. Eu sou privilegiado Amigo. e eu tive essa honra de poder te conhecer depois, já na doença e hoje transplantado. Sim. Assim, uma honra mesmo. Até a sua fala, É. né? Eu lembro que eu na sua casa ali, a gente em um momento de descontração ali em São Paulo, né? Que ela, gente, ela tá em São Paulo, eu Sim. tô aqui em Sergipe, né? Em Aracaju, mas eu tive em São Paulo lá no cantinho dela. Isso.
E ela tá falando assim, aí tinha que parar, até para sorrir era limitado, porque ela dependia, Sim. tinha uns botijão de oxigênio assim, grandão, até hoje tem na sua casa, né? Aí Tem. Tá aqui, eles não vieram retirar ainda, mas eu não uso mais, graças a Deus. e assim, eu tenho foto com a Adri, gente. O Instagram dela vai ficar aqui. Ela faz um trabalho muito bom, muito interessante, de incentivar, incentivando a doação e tal. E sabe o que é interessante, gente, para vocês entenderem por parte? A Adri, ela tinha. A Adri comentou dos 30 anos de idade, quando você descobriu, não foi, Adri? E aí, Foi. com 30 anos, ela já tem uma vida, imagina, ela 30 anos, né? Eu tô com 31, né? Hoje eu tenho 31. Na época, hoje ela tá com 34, ela é mais velha, né? Palmas para ela. E aí, ela simplesmente, com 30 anos, descobriu uma doença, né? Uma doença. Essa doença matou a irmã dela e matou uma outra pessoa que também para ela era uma irmã, né? E, tipo, o que é que passa na cabeça de uma pessoa que está acarretada de uma doença que viu duas pessoas irem embora? Que vai morrer também. Só que, assim, Sim. essa questão da fé é muito interessante, essa questão da família, a família do esposo dela, que ainda eu vou entrar no detalhe do seu esposo, mesmo não conhecendo pessoalmente, né, só acompanhando algumas coisas, mas eu vou dar ênfase a isso também. É, a Meu anjo na família terra. foi crucial, gente, para esse momento de apoio. Quando ela descobriu, a família abraçou, né? E aí foi dando todo apoio, foi dando todo apoio. A Adri tinha uma vida muito ativa. A Adri sempre foi uma pessoa muito, né, uma pessoa muito alegre, muito para frente, e foi parada com seus 30 anos em relação a uma doença, né? Como eu posso Totalmente. dizer assim, gente, olha, como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa nessa terra pode passar por um problema de doença, certo? Para você que está nos assistindo, nós somos exemplos. Nós temos que ser usados como exemplo no seguinte: é, pode vir uma doença, pode, certo? Mas ainda não é o fim, até que chegue, Não, né? Nós não. estamos aqui, Eu, né, Adri? eu sempre falo, amigo, desistir nunca foi uma opção pra mim, sabe? Nunca foi uma opção. Tipo assim, não que a todo momento a gente fosse forte, não que a todo momento, nossa, eu vou vencer, eu vou conseguir, não. Infelizmente, a gente tem os momentos de fraqueza, a gente, né, luta assim, às vezes aquele dia que tá mais difícil, tá mais pesado. Só que desistir nunca foi opção pra mim, nunca. Porque assim, ao Odri, mesmo tempo que vinha o desânimo, eu pensava, tem tanta gente lutando comigo, tem tanta gente lutando por mim, né? Que não é justo desistir. Não é justo. Eu não posso uhum. desistir. E eu nunca quis desistir. E isso é muito importante para quem está em uma lista de transplante, para quem está esperando um órgão. Não pode desistir, não pode. Né, amigo? Você sabe também, que você também passou por isso. Rodri, vamos. A gente falou um pouco do início, gente. A gente está procurando ser objetivo, porque a live é 1 hora. E rico é o assunto que nós estamos falando aqui hoje. Rodri, fala pra gente quais. Assim, eu sei que é delicado falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ela absorvem aquilo e às vezes quer viver o que a pessoa passou sem ter nada. Né? Isso é relativo de cada um do Aham. seu psicológico. Mas veja, você passou por uma doença. Essa doença mexeu com sua estrutura, né? Com sua estrutura, né? Com seu corpo. O que mais essa doença trouxe de dificuldade para você? Além de você, antes até de precisar a questão da doação. Qual era o sintoma dessa doença para você? Como é que ela reagia em você? Então, desculpa, gente. Quando eu descobri, já tinha assim um período de, por exemplo, 2 anos atrás, que eu tive alguns episódios assim de canseira por pouca coisa, é, simplesmente de subir umas escadinhas assim, eu já sentia ofegante, já ficava bem cansada e, e não era normal, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito gorda, né? Nunca fui gorda, graças a Deus. E
Então as pessoas olhavam para mim e falavam, mas por que que você cansa assim de andar, assim, simplesmente de andar, subir uma ladeirinha, alguma coisa assim? E eu imaginava que era sedentarismo, né? Que isso, que aquilo. Mas aí eu comecei a fazer academia, sabe? Era normal. Tipo, se eu forçasse um pouco, eu sentia muita canseira. Uma canseira assim que não era, não dava para entender por que que vinha aquela canseira. E aí um dia na academia eu passei mal e desmaiei. Aí eu parei de fazer academia. E aí eu teria que fazer os exames, né? Eu falei, agora eu vou fazer uns exames, né? Depois. E na minha cabeça, Elvis, eu nunca imaginava que poderia ser hipertensão pulmonar, mesmo tendo caso na família. Porque, tipo assim, 2 casos na família, agora 3, é uma coisa assim muito. Quase que impossível. Até os médicos me falaram que é uma coisa muito rara e muito assim, que não dá pra. Não é, quase não existe. Aí eu fiz, eu parei de fazer academia e aí eu fiquei bem e deixei o tempo passar. E as canseiras, assim, em relação, foram aumentando a cada tempo. Tipo, no ano seguinte foi piorando um pouquinho mais. Foi um período assim que depois que eu fui diagnosticada, até os médicos sempre frisaram isso. Eles falavam: você sentia cansaço antes? Tipo, antes daí a gente começava a imaginar, pensar, falar, nossa, né, desde 2 anos atrás eu já sinto essa canseira, assim, né? Aí foi assim, é assim, os sintomas iniciais são cansaço por pouca coisa, tipo, simplesmente de deitar na cama. E eu lembro que quando eu deitava na cama, eu sentia uma falta de ar insuportável. Só que eu falava, mas, sei lá, né? Me mexia, às vezes é por isso. E era coisa assim, que não dava pra explicar, sabe? Muita falta de ar e cansaço. Era pouca coisa. Estando em Rodrigo, repouso, não tinha problema nenhum. O problema era o movimento. E isso foi evoluindo, aumentando cada vez mais. E aí foi até que em 2016, que eu descobri o diagnóstico, né? Através de um ecocardiograma. Mas é assim, os sintomas no início, você sente muita canseira, os lábios ficam roxos, as extremidades do corpo, tipo os dedos e os dedos da mão e do pé ficam roxinho também. E canseira, boca seca, fraqueza, muita fraqueza. E se você no continuar forçando, mesmo estando cansada, você acaba desmaiando. Eu nunca cheguei a desmaiar de apagar, mas eu perdi o sentido, assim, algumas vezes. Mas tem muitas pessoas que têm hipertensão pulmonar que a principal é o desmaio, assim, que a pessoa apaga do nada, assim, sabe? Por conta cai a oxigenação, né? O oxigênio do sangue baixa a saturação e a pessoa desmaia. ô amiga, É que isso. história, viu? Gente, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Nós estamos falando Uhum. sobre transplante e nós estamos com 2 transplantados aqui. Eu recebi um rim Sim, da minha mãe e a Adri é transplantada de pulmão, né? E assim, ela é do Paraná, mas mora em São Paulo, está morando em São Paulo. Tem uma história muito linda de superação. Eu vi que algumas pessoas aqui, né, que são minhas conhecidas, estão aqui. Sejam bem-vindas, todas vocês. Se eu não falar seu nome é porque bem-vindos me todos. passei aqui também. Mas eu queria mandar um abraço aqui para o enfermeiro, né, Benito, que é da Central de Transplante aqui de Aracaju, aqui de Sergipe. Ele pediu até para salvar esse vídeo, mas aí o Instagram está deixando para o IGTV, então automaticamente vai estar salvo para que a gente possa estar compartilhando, né, Benito? E você é uma possibilidade do bate-papo aqui comigo, viu, Benito? Eu vou entrar em contato com você. O doutor Pacheco, ele é médico nefrologista aqui do estado de Sergipe, muito conhecido. Ele está na nossa live também e ele vai participar de uma live comigo, né, por esses dias, né? Tudo indica a próxima semana para a gente falar sobre o grupo de risco, né? O grupo de risco. O doutor Pacheco, que é nefrologista, é um cara experiente, respeitado,
né? Também é outra pessoa que está conosco. E várias pessoas também, Dri, aqui que te conhece, né? Que te acompanhou, que sua mãe mandou um que ama a gente, sua mãe, tia, te amo, sério, te amo, né? Você é um Minha mãe tá lá no tesouro. Paraná. Ela falou, disse, eu vou sair da roça aqui, Elvis, porque se a internet não pega, vou para tal canto. Eu disse, vá, mas não deixe de assistir. Rodrigo, Aham. eu queria que você conversasse com a gente o seguinte. Você ficou, quando você descobriu a doença, que passou por esse processo de início, né? Você falou, você teve, já falou para a gente mais ou menos os sintomas, né? Mais ou menos os sintomas para a gente aqui. Lembre que a gente está dando só uma apanhada por cima, né? Porque a live é de 1 hora. Aham. Mas me conta o seguinte: você agora ficou dependente, né? Agora naquele momento, né? Lá do passado, dependente de um respirador que seria manual, né? Acaba sendo manual, Oxigênio, é. o oxigênio, Uhum. na verdade. Conta pra gente como foi, porque demorou um pouquinho até você colocar aquilo, não foi? Ou como foi isso? Então, Elvis, eu descobri foi em abril de 2016. Aí eu iniciei o tratamento um mês depois, aqui em São Paulo mesmo. A gente veio para cá e eu iniciei o tratamento no INCOR. Assim, Deus abriu as portas e foi uma bênção assim que consegui entrar no INCOR, fazer tratamento ali. E aí eles marcaram todos os exames, né, os trâmites normais de início, né, assim. E eu voltei para casa. Só com um remédio assim para desinchar, porque eu inchei muito no início. E só, basicamente isso, e para dor, porque eu tinha muita dor no corpo também, nesse período de início. Aí eu voltei para casa com todos os exames marcados, né? Aí eu vim para Londrina, né? Fui para Londrina. E aí eu fui piorando, 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 e os remédios não faziam nada, nenhum efeito, nem os para dor, nem para inchaço, eu continuei inchada. Aí foi piorando, piorando, e chegou um ponto que a minha mãe e o meu esposo falaram: a gente tem que ir pro pronto-socorro, porque eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia comer. A minha comida tinha que ser líquida praticamente, porque eu não dava para comer, eu cansava para falar, para comer, eu não conseguia. E aí a gente veio pro pronto-socorro, porque eles tinham deixado, né, falando que se houvesse necessidade, ele era para eu ir direto para o pronto-socorro, porque a hipertensão pulmonar é uma doença muito séria, assim, nesse sentido, né? Ela tem uma progressão muito rápida. Aí, sem tratamento, assim, a estimativa de vida é em torno de 2 anos. E aí eu vim pro INCOR e internei. Eles fizeram todos os exames, confirmou a hipertensão pulmonar, fiz o cateterismo, né, pela jugular. E já iniciei o tratamento com oxigênio e as medicações. Fiquei 21 dias internada nos primeiros, né, nessa primeira internação. E aí, a partir daí, com oxigênio. Aí eu fiquei sabendo que eu teria que usar oxigênio até não sei quando. Porque eles falaram assim, ó, Adriele, você só vai poder ir para casa se você conseguir oxigênio domiciliar. Aí eu fiquei muito triste, né? Porque eu achava que eu sairia do hospital com a medicação e sem oxigênio, porque todo mundo que usa oxigênio, no início é muito difícil. Se você falar que não, eu vou discordar, porque é muito difícil. É uma aceitação, assim, de você imaginar que você depende daquilo, sabe, para viver. E eu no início eu não aceitava mesmo. Eu saí do hospital sabendo que eu ia ter que usar oxigênio, mas a minha esperança era que assim, eu ia depois não ia precisar e que os remédios iriam fazer efeito e que depois iria ficar sem oxigênio, mas não. Infelizmente, desde quando eu iniciei o tratamento, eu tinha que usar oxigênio e continuei usando até o dia do transplante. E depois foi aumentando, tipo, eu usava 1,5 litro, 2 litros no máximo, né? Via catéter. Mas aí, com o tempo, com a evolução da doença, foi aumentando. Eu, no final, estava usando 5 litros. E mesmo assim, eu cansava
por qualquer movimento, simplesmente levantar da cama, simplesmente de dar 4 passos dentro de casa, já era o suficiente para cansar, ficar toda roxa e sem ar. E eu lembro que, assim, nas consultas que eu fui depois, eu ficava perguntando para os médicos, né? Eu falava assim, doutor, mas quando que eu vou parar de usar oxigênio? Porque aí todo lugar que eu ia, eu tinha que ir com um cilindrinho carregando, né? Eu não. O meu acompanhante, minha mãe, normalmente carregava para mim, e quando o esposo estava, era ele que carregava. Eu não aguentava nem com o meu corpo, como que eu ia carregar um cilindro de oxigênio. E depois, Deus a preparou, que minha família fez uma rifa e a gente conseguiu comprar um concentrador portátil elétrico, que foi uma mão na roda para mim. Aí eu conseguia carregar ele. Ele tem rodinha. Era muito bom. Mas assim, é muito difícil. Esse período de aceitação do oxigênio é muito difícil. Eu não aceitava. Eu perguntava para os médicos, mas quando que eu vou parar de usar esse negócio? Tipo assim, né? Os remédios vão fazer efeito, eu vou melhorar. Aí um dia o médico falou assim para mim, Adriele, esquece isso, esquece. Você tem que pôr na sua cabeça que o oxigênio é um remédio para você, é um tratamento. Então esquece esse negócio que você vai parar de usar oxigênio, você vai continuar. Falou assim, no duro comigo, sabe? Aí eu fiquei chateada e tal, mas tudo bem. Aí a partir dali eu comecei a aceitar, sabe? Aceitar. Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha, admito, de sair com o catéter. Só que eu não conseguia ficar sem. Não conseguia, né? Era uma coisa que eu dependia totalmente disso. E Mas é isso, assim, foi muito difícil. O início foi muito difícil. Mas, como sempre, tive muita força da minha família, do meu esposo, da minha mãe, de toda a minha família, dos amigos. Nossa, muita gente. E estamos aí, né? Lutando. Rodrigo, Tá travando, Elvis? para mim, só um pouquinho, mas volta, Não né? tô te ouvindo, amigo. Travou agora. E agora, tá me vendo? Certo, tá conseguindo me ouvir? Agora voltou. Pronto. Várias pessoas estão entrando aqui, várias pessoas que conhecem a sua história de perto, que te conhecem, né? E várias pessoas aqui do meu estado têm entrado aqui, né? E aí, eu tenho um comentário aqui que eu vou ler, de vários comentários, né? Obrigado pelos comentários, obrigado à minha entrevistada passada, né? Que foi a psicóloga Nívia Bianca, que ela é transplantada, além de ser psicóloga, ela é transplantada, e entrou a Viviane Fernandes, que é Legal. do projeto Doace, aqui do estado de Sergipe, um projeto lindo, gente, lindo, né? A professora Viviane, um abraço para ela também. Ó, Dri, tem uma coisa aqui, um comentário que eu achei isso magnífico. Ah, e muita gente Diga. falando bem assim, que orou por você, que fez campanha, que torceu. Tem um comentário de uma moça que eu não sei o nome, não está aparecendo para mim aqui agora. Mas ela fala que a Ah, filha dela no Paraguai, ela falou sobre a questão da doação, usando a sua história para o ensino fundamental lá no Paraguai. E isso se tornou lei, gente, lá. Gente do céu, a Adri, ela é transplantada hoje, recém-transplantada, do pulmão. Então, veja, a história olha. dela chegou, né, em vários lugares, e ela fez um comentário aqui, desculpe você que está me assistindo, que fez esse comentário, porque não está aparecendo mais aqui para mim. E aí você pode, sim, falar para mim, depois, poder falar seu nome, né, porque apareceu aqui e sumiu. E aí o que é que acontece? Ela disse que a filha dela, no Paraguai, ensinando no ensino É fundamental, Paranaguá. né, Só um sobre pouquinho, os amor. dois. É a Camila Dami. É em Paranaguá, Paraná, estado do Paraná. Pronto, desculpa, gente. Fale você dessa Isso, a Paranaguá. doutora Camila. Pronto. Então, Você pode falar sobre ela é isso? promotora, sim.
ela é promotora de justiça lá em Paranaguá. E através do Instagram de uma amiga dela, que postou um vídeo meu, ela me procurou e a gente conversou e ela lançou uma campanha lá em Paranaguá sobre doação de órgãos e com incentivo nas escolas. Foi lindo demais. Eles gravaram vídeos, eles fizeram uma música falando sobre doação. Foi assim, tipo, divulgado na mídia lá do estado, né, do município lá de Paranaguá. Nossa, foi muito lindo. E agora ela me contou há pouco tempo, tipo, isso tudo enquanto eu estava em lista, né? Ela me contou que foi, agora eles aceitaram e acho que virou lei, que vai ser direto agora, tipo, vai ter essa campanha nas escolas com as crianças. Eu fiquei muito feliz, assim, nossa, muito feliz. Ela me mandou um dia que eu tava bem pra baixo, bem triste, ela me mandou, falou, Adri, pra você ficar feliz, ó, foi aprovado a lei e tal, e vai se tornar agora contínuo, tipo, vai ter todo ano, vai ter essa campanha nas escolas. E foi através do seu vídeo que a gente conseguiu isso, assim, ela se motivou através da minha história, sabe? E eu fiquei muito feliz, muito feliz. A doutora Camila é um anjo, assim, ela, nossa, eu falo que, tipo assim, a campanha que a gente faz não é pra mim, não é pra você, não é pra fulano de tal, é pra todo mundo, né? Da doação de órgãos. Então, assim, ter um caso desse, né, de incentivo nas escolas, com as crianças, né, para as pessoas ficarem sabendo, assim, o que é a doação de órgãos, né? Nossa, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu fiquei muito grata pela doutora Camila, né, porque eu sempre falo que a gente sozinho não é nada, né? A gente precisa das pessoas, a gente... E ela fazer isso, sabe, foi magnífico. Ela tá aqui, ó, ela tá, é Camila Dami, doutora Camila Dami. Doutora Camila, Deus abençoe. Desculpa pelo erro, né? Eu tinha Tá entendido, travando, eu amigo. tentei procurar aqui e ainda não aparece para mim isso, mas pronto. Veja aí, amiga. Parou de travar? Tá tra... Parou? Tá travando para você, é? Ah, oi. Vê se tá. Tá me Você tá me ouvindo? ouvindo? Agora sim. Tô Você me tá me ouvindo, tô lhe ouvindo? vendo. Tô. Doutora Camila, muito obrigado. Obrigado, por compartilhar isso conosco, né? Porque esse vídeo aqui, essa live, ela vai para várias pessoas do Brasil. Tem várias pessoas da área da saúde aqui, tem médico aqui, tem gente que tem projeto sobre doação de órgãos aqui, tem transplantado aqui, tem enfermeiro, tem pessoas da central de transplante, por exemplo, como o Benito é aqui do estado. Então, assim, que lindo sobre isso, que lindo, parabéns. Desculpe o erro, né? Mas é no Paraná, já me corrigiram aqui. Rodrigo, dentro dos comentários, o Sim. Benito até comentou também que de repente trazer até esse projeto. Ele até disse: olha, quando você for o próximo ano, né, tiver na Câmara Municipal, você faz um projeto como esse, né? Traz um projeto como esse para cá. Benito, obrigado. Eu tenho Isso algumas aí, ideias Elvio. Eu dentro conto com isso, do hein? que eu pretendo, né? Se eu conseguir. Benito, você, obrigado, viu? Vindo do Benito, gente do céu, eu admiro muito o Benito, admiro muito mesmo, ele sabe disso. O doutor Pacheco, nefrologista, olha aqui, o comentário do Benito. Ano que vem, quando estiver na Câmara Municipal, falou dessa questão. Peraí, tá carregando aqui. Peraí, um jeito que a internet tá nos ajudando, viu? Devagarzinho, porque é só aqui. É, Será que é minha, Elvis? aqui. Olha, eita, Benito fez mais pergunta, mais colocação aqui. Eu tô indo bem devagarzinho aqui para a gente não perder Deixa eu os só comentar, comentários. amigo. Só comentar um pouquinho, amigo. A doutora Camila colocou aí, ó. O nome do projeto é Doando o que se Vive. É, eu não sei se o site deles voltou, porque estava fora do ar esses dias atrás, por motivo de atualizações.
mas provavelmente agora, né, chegando próximo de setembro, eles devem ativar esse site e lá tem todo o material, tem todo, eles fizeram um gibi para as crianças, sabe? E tipo assim, tem a opção também das pessoas levarem para os seus municípios e estados. É, e a doutora Camila ela super tipo apoia assim e se for para levar para os outros estados, é só falar com ela, ela dá o caminho de tudo, de como foi, de como é, de como tem. E ela está disponível aí também para isso. E é um sonho se realizando, assim. Eu falo que o que ela fez é um sonho meu, que eu quero fazer isso, se Deus quiser, lá na minha cidade também, aonde eu puder. Eu quero levar esse projeto também para as escolas. Quero incentivar o maior número de pessoas e levar conscientização, né? Que essa é a nossa intenção. Mesmo agora, principalmente agora, né? Depois do transplante. Odri, achei o comentário Oi, do doutor Pacheco. Ele botou fala. quanto tempo levou para você aceitar a oxigenoterapia? Oxigênio. Oxigenoterapia. Você recebeu apoio psicológico? Não recebi apoio psicológico. Eu nunca fui no psicólogo. Mas, assim, demorou um tempinho. É o que eu falei, assim, até o médico me falar isso, eu, eu ainda tinha, assim, um preconceito comigo mesmo, né? Eu tinha vergonha das pessoas, de sair com oxigênio, porque teoricamente, eu não falo que é um preconceito das pessoas, mas assim, é o diferente acaba chamando a atenção das pessoas, né? Aí, tipo, uma pessoa jovem, aparentemente, eu não tinha nada, porque as pessoas sempre olhavam pra mim, mas nossa, você não parece doente. Mas é que eles não viam, né? Encostada, com falta de ar, era uma doença invisível, teoricamente, né? E assim, aí eu vi as pessoas ficavam olhando pra mim, eu tinha aquele preconceito, eu mesma tinha um preconceito. E demorou um tempinho, acho que alguns meses, assim, em torno de mais ou menos uns 4, 5 meses, assim, pra me aceitar. Mas depois eu aceitei, eu nem ligava, eu saía com oxigênio, nem ligava mais, sabe? E assim, a questão psicológica foi bem difícil no início. Sempre tive muita fé em Deus, assim, isso que me manteve. Eu nunca fui no psicólogo, como eu disse, eu nunca procurei ajuda psicológica. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Assim, muito. Mas, graças a Deus, sempre período difícil, né? De ansiedade, às vezes de nervoso, assim, eu sempre pedia muito a Deus. E foi o que me deu força e me manteve forte, né? Durante todo o período, assim, que desde a aceitação da doença, a aceitação do oxigênio, a aceitação da fila de transplante, que foi a pior parte para mim, que foi a mais difícil, né? Foi isso. Doutor Benício, né, que perguntou, você disse, né? O pessoal está comentando aqui e eu estou tentando o máximo possível acompanhar os comentários para a gente poder estar reforçando, né? O Aham, Benito comentou sobre dois projetos que existem aqui. O próprio projeto do ACE acaba de entrar na nossa live parabenizando sobre o assunto que está sendo tratado. Inclusive, está também na minha lista a professora Viviane, que é do projeto do ACE, para uma live, porque eu acho que nós estamos em pandemia, sim, gente, mas falar de doação é falar o tempo inteiro de doação, não só em uma data X, em um mês X, Y, mas falar sempre de doação, porque muitas pessoas, infelizmente, elas são desinformadas, né? Muitas pessoas não compreendem, né, a importância da questão da doação, né? O que quem, a questão de quem recebeu, de quem doou, né? Se está vivo, se morre, tudo isso eu recebi, né? Eu recebi da minha mãe. Minha mãe está mais viva do que nunca, né? A Dri foi de cadáver, né? Foi de Dri. E isso. está aí, gente, está aí. A Dri está aqui,
né? A gente acredita que doar, né? Doar é vida, né? Quando você, olha, nós somos frutos de doação, né? E quem não precisa disso. Rodri, vamos agora, a gente falou um pouco do início ali, você acabou respondendo a pergunta do Dr. Pacheco. Me diz uma coisa, quanto tempo você ficou na fila? E quantas vezes teve aquela ligação especial e que não tinha chegado a hora ainda? Recebeu a ligação, ó, fica aí no aguardo, vai. Não, não foi hoje, né? Porque o psicológico tem que estar bem trabalhado em relação a isso, né? Mas como foi? Quanto Sim. tempo que você ficou na fila para receber um órgão, né? Que era, no caso, o pulmão, e quantas ligações você chegou a receber? Então, eu fiquei 2 anos e 6 meses praticamente, no dia 5 de dezembro, e no dia 14 de dezembro ia fazer 2 anos e 6 meses, né? Que eu estava em lista. E no dia 26 de outubro de 2019, fazia 2 anos e 4 meses, né? O telefone tocou e o médico falou que teria um possível doador para mim. Foi bem difícil, era de madrugada. Não, foi a primeira vez, foi durante o dia, é verdade, foi durante o dia. Aí, nossa, foi muito tenso. Foi a primeira vez que me chamaram. Durante todo o período da lista, eu fui chamada só com 2 anos e 4 meses. Tem pessoas que é chamado antes, né? Tem casos que acontecem, tipo, de 3 meses. Teve um rapaz que acho que ficou uma semana na lista e foi chamado. Mas isso é muito raro, né? E eu fui chamada com 2 anos e 4 meses. Só que não era o meu pulmãozinho ainda, né? Eu, eu cheguei aí para o hospital, né? Fiz todo o trâmite, cheguei até a sala de cirurgia do centro cirúrgico, né? Cheguei na porta praticamente, né? Só não entrei. E aí fiquei esperando lá, porque a equipe médica vai, né, para fazer buscar o órgão, né, no lugar que tá. E só quando eles vão ter a certeza se realmente o órgão está bom para ser transplantado, né? E no momento que eles tiraram o órgão, eu estava lá no centro cirúrgico, de frente com a porta para entrar, toda pronta. Aí veio a equipe e falou que infelizmente o órgão estava com infecção. Aí não foi, eu tive que voltar. Foi um misto de sentimento, uma sensação de, sei lá, eu não sei explicar até hoje, sinceramente, sabe? Foi bem tenso porque assim, a gente tá em uma lista, a gente tá esperando a ligação, mas é uma coisa assim que não sabe, eu não sei, ainda não consigo entender esse sentimento que eu senti nesse momento, tipo, de alívio e ao mesmo tempo de frustração. Talvez só assim, só essas palavras que eu consiga explicar mais ou menos assim, né? Era um misto de sentimento que não dá pra entender. Aí tá, voltei pra casa, fiquei mais ou menos assim, meio fora da internet, fora do Instagram, sem muita motivação pra postar, assim, sabe, as coisas sobre doação, que eu sempre fui ativa. Aí, depois de uma semana, eu postei. Aí fiz um texto, postei, explicando, né, pro pessoal que me acompanhava, como que tinha sido e tal. Mas foi bem difícil. Aí, passando esse período, no dia 5 de dezembro, 2 e pouquinho da manhã, o telefone toca novamente. E aí, chegou o meu pulmão, graças a Deus. Eu tava mais tranquila, um pouco mais tranquila, né? Minha mãe fala que eu tava muito tensa, muito nervosa, que meu queixo tremia, que coisas, né, que aconteceram naquele dia. Tem muita coisa que minha mãe fala, assim, que eu não lembro. Acabo não lembrando, assim, sabe? Que acho que eu fiquei meio fora do ar. Eu sempre brincava, né? Eu falava que eu for chamada,
dar um jeito de me apagar para mim não passar pela ansiedade, né, assim, do antes. Porque eu tinha medo da minha reação, sinceramente, eu tinha muito medo da minha reação. Mas, graças a Deus, Deus me poupou de tanta coisa, Elvis, tanta coisa, assim, que eu tinha muito medo, assim, da parte da intubação. Eu tinha medo de acordar entubada. E eu não lembro de nada, eu não... É uma coisa, assim, inexplicável, sabe, o que Deus fez comigo. É uma coisa que não dá pra explicar em palavras. Foi um milagre de Deus, assim, através do foi um milagre de Deus. É muito, muito maravilhoso, assim, essa sensação, sabe, de passar por uma dificuldade e saber que a todo tempo Deus esteve do meu lado e através de muita oração, muita gente me apoiando, sabe, é muito para mim, sabe, isso. Você tá me ouvindo? Rodri, eu tô lhe ouvindo, tô lhe Oi. acompanhando. Tem muitos comentários aqui e eu peço desculpa ao pessoal porque assim, aqui em Aracaju tá chovendo muito. Então a internet oscila. Então, quando eu vou mexer para comentar o que vocês estão falando, dá aquela carregada na internet e aí volta pro início. Aí eu fico. E aqui tá chovendo muito, de outro para outro, muito. Então, o que eu queria falar é falar para vocês o seguinte, olha, a Adri comenta algo muito importante do início. Quando ela descobriu, com 30 anos de idade, o problema que levaria ela, né, a um possível transplante, e ela tinha um histórico na família, que era o histórico da irmã dela, que faleceu, e de uma irmã, prima, né, aquela pessoa próxima, que faleceu também pelo mesmo problema. Então, né, uma questão genética, imagina. E aí ela ali lutando, psicologicamente falando. E ela agora tem a possibilidade do transplante. A família apoiou. Por que eu vou falar da família agora? Porque na hora da doação, se a família não tiver esse entendimento, o órgão ele não vai para quem precisa. Se a família que permitiu que o pulmão daquela pessoa, ele ou ela, né, não permitisse, né, ou por uma questão de desinformação, não soubesse a importância disso, a Adri não, possivelmente não estaria aqui. Porque no meu caso, eu sou doador vivo, gente. Minha mãe estava lá, minha mãe foi conversada, foi tudo explicado, estava com doador vivo. Quando é no cadáver, depende literalmente da família. Então, às vezes, a pessoa é doadora, informa a família, mas na hora do vamos ver, a família está com uma mistura de sentimentos e ela não consegue, tipo assim, ah, não, que pena, eu vou doar, como é que vai ser? Isso é importante vocês deixarem a família de vocês consciente dessa atitude, porque a Adri está aqui por causa dessa atitude. Né? Então, nós somos incentivadores à doação de órgãos. A família é crucial no tratamento, seja de hemodiálise, seja num processo que ela passou. Em todo o processo, até chegar ao transplante e o pós-transplante, né? Ou até mesmo a pessoa que vai poder liberar para doar, essa unidade, essa união, essa conscientização, ela é importante, ela salva vida, gente, ela salva Essencial, vida. né, amigo? Essencial. Isso. Dri, eu lembro que você recebeu a notícia do transplante e aí sua mãe entrou em contato comigo, feliz da vida, e de repente foi bate e volta. Eu lembro disso. E aí Sim. foi quando ficou aquele tempo de silêncio, que é o tempo, a gente respeita, né, o tempo, e você no finalzinho daquele mesmo ano recebeu a notícia do seu transplante, e você foi, né, como você mesmo descreveu, e você transplantou e você hoje está aqui. Quando você acordou, quando você acordou que você estava transplantada, eu quero que você fale para a gente agora desse momento, porque muita gente lhe acompanhou. Me fala para a gente sobre isso. Quando você acordou e disse, eu tô transplantada. Então, amigo, demorou um ciência a voltar, né? Porque meu transplante foi muito difícil. Dri, Oi, você tá me ouvindo? Tá ouvindo?
Tá bom o áudio aí, galera? Deu... Tá travando, né? Travou, Elvis. Tá Você tá, bom, aqui tá bom pra mim. Vá, tá ouvindo? continue. Então, foi um pouquinho difícil, Vá demorou um agora. pouquinho, demorou bastante, assim, Estou lhe ouvindo. teoricamente, para eu voltar. Eu tava já com acho que 12 a 13 dias de transplantada que a minha consciência voltou. Até então eu não tinha consciência de nada, eu não sabia onde eu estava, que é normal também após o transplante de pulmão, né? E pelo meu caso, que foi bem complicado, né? Eu tive que ficar em ECMO, que é só um pouquinho que a voz está falhando. E a ECMO, Viu? ela judia muito assim do corpo e acaba afetando também a questão tipo neurológica, assim, a gente fica bem. E eu fiquei esse período meio sem consciência, eu não sabia onde eu estava, não sabia de nada. Mas assim, a partir do momento até eu gravei um vídeo, tá no meu Instagram, o primeiro dia assim que a minha consciência tava 100%, que aí eu já consegui. Aí eu gravei um vídeo agradecendo as pessoas, né, falando que eu tava bem, com a boca toda rosadinha, que era roxa antes. Sabe, esse sentimento assim que não dá para explicar, sabe? De gratidão a Deus, primeiramente, mesmo ali cheia de tubo, cheia de cano, que daí eu, quando nesse período que eu voltou a minha consciência, aí eu conseguia ver. Até então eu falava, meu marido chegava, eu não sabia onde eu estava, não, acho que falava alguma coisa, mas tudo meio que sem nexo, assim. Mas aí, a partir desse momento, que acho que depois de uns 12 dias, aí eu voltei à consciência. Aí ele me mostrou onde eu estava, no GPS, para provar para mim que eu estava transplantada. Eu, não, eu tô numa garagem. Eu achava que eu estava numa garagem, presa, sozinha, sem ninguém. Paradinha aqui na internet, mas voltou. Porque tá acho Ah, parada aqui, mas você tá me ouvindo? agora sim, mas ele estava girando assim na sua imagem. Pronto. Nós temos alguns 10 minutos aí, certo? A gente estava falando sobre quando você acordou do transplante. E aí você Sim. contou, foi contando. Eu não consegui acompanhar toda a sua fala. Ah, A gente ainda tem uns 10 minutos aqui, eu acho que dá para você falar um pouco, né, sobre isso, que aí eu tenho outra coisa para falar também. tá. Então, eu falei, já expliquei, né? É que você quer que eu repita agora, né? Ah, então o pessoal entendeu o que a Adri falou, né, gente? A reação, Sim. quando a gente acorda, né, do transplante, que a gente diz, olha, nós estamos transplantados, né? Nós estamos na Terra de É um novo. sentimento lindo. É um sentimento lindo, né, Elvis? É um sentimento de gratidão. Muita gratidão, Muita gratidão. né? Adri, deixa, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a família que doou para você, né? Mesmo se conhece ou não conhece. É muito relativo isso, gente, Uhum. porque às vezes a família faz questão e às vezes não quer. Pronto, aconteceu, glória a Deus, vida que segue. E ela fica feliz com isso.
eu queria que você deixasse uma mensagem justamente sobre isso, o incentivo à doação, né, à família que doou para você. Uma mensagem aí, manda aí. É um. Eu sempre fico assim muito emocionada de imaginar assim o que essa família sentiu na hora, né, da doação. A parte mais difícil assim de uma família, né, perder um ente querido e ao mesmo tempo ela ter a sensibilidade de pensar no próximo, né? Pensar no, no ser humano, né? No próximo. E dizer sim à doação de órgãos é pensar, ter amor ao próximo. É o que Jesus ensinou, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, eu acho assim que é lindo demais. Eu falo que é o maior ato de amor. A pessoa no pior, na pior dor, ter a sensibilidade de doar os órgãos do ente querido. É louvável esse ato, é louvável, eu falo. Eu sou eternamente grata à família que me permitiu viver, que me permitiu respirar, que hoje eu respiro, que hoje eu tomo banho, que hoje eu consigo escovar os dentes, sabe? É um sentimento assim que só Deus para pagar, é só Deus para pagar essa família, né? Eu não tenho capacidade de pagar, agradecer o suficiente. Assim, é uma coisa que a gente talvez nunca vai se conhecer, mas é um amor assim que já tem, que já é de um sentimento de gratidão eterna. E o que eu sempre digo é a doação de órgãos, para não ser, que nem você já explicou, né, falou, para não ser um assunto difícil no momento da dor, é necessário que as pessoas falem sobre isso antes de acontecer, né? Se a pessoa fala antes, a família já está consciente. Aí vai ser menos doloroso, né, naquele momento, a pessoa decidir, muitas vezes. Porque, assim, eu imagino que seja a pior, né, assim, a pessoa vai decidir uma coisa, né, naquele momento mais doído, assim, para a família, né? É muito difícil, eu me coloco no lugar das pessoas, sabe? E só quando a gente passa que a gente sabe, né? Realmente, né? Então eu peço para todo mundo, assim, pensar no próximo, né? O ato de doar, é pensar no próximo, né? Se colocar no lugar do próximo. Então, e a forma de conscientizar, de falar sobre doação de órgãos é conversar com a família, falar sobre a intenção de ser doador ou não, né? Porque é a escolha de cada um, né? Cada um tem a sua escolha, né? Mas é através das nossas histórias para as pessoas verem, né, a importância da doação de órgãos, que salva vidas, que traz a vida de volta, né? Porque eu falo que eu renasci nos 30 anos, dos 30 anos aos meus 33 anos, eu praticamente parei a minha vida, eu não fazia mais nada, eu não conseguia fazer mais nada. E depois, no transplante, agora já com 5 meses de transplante, vai fazer 6 meses, dia 5. Então, agora eu vivo, mesmo nesse período ruim de pandemia, de isolamento social, mas eu simplesmente de acordar, ter disposição de levantar, não sentir falta de ar, gente, é o sentimento mais maravilhoso do mundo, assim, é uma gratidão eterna. Eu falo que é maravilhoso. E é isso, gente. Eu peço que vocês pensem no próximo. Você nunca imaginou assim, nunca se colocou no lugar? Para um pouquinho, pensa, é, hoje aconteceu comigo, ontem aconteceu com Elvis, e assim sucessivamente. Pode acontecer com um ente, né, querido da gente. Dri, E, e é isso. Dri,
Nossa live está Oi. acabando. Tem 20 segundos restantes. Eu quero pedir desculpa a vocês, né, pela conexão